Olá pessoal, professor Marcelo, e hoje é o dia que nós vamos conversar sobre Corpus Christi, que se comemora aí a principal estrutura de fé da Igreja Católica, que é a crença real no corpo e sangue de Cristo presente na Eucaristia. Claro que sobram católicos fervorosos que vão receber a Eucaristia achando que é só uma simples hóstia consagrada que simboliza o gesto realizado por Cristo na última ceia. E para entender o Cristo presente na Eucaristia, é necessário lembrar que Jesus era também humano e que ele sentia dor, sentia fome, fazia cocô, fazia xixi, ficava nervoso, era tentado e sentia o medo da morte, a morte de cruz. E como todos sabem, Jesus estaria voltando ao Pai. No entanto, era a vontade dele permanecer junto às pessoas. Não de forma simbólica ou sentimental, mas de forma física, real e visível, de maneira que todos os seres humanos pudessem vê-lo, tocá-lo, adorá-lo, senti-lo e recebê-lo. E como solucionar esse problemão do eu quero ir, mas eu quero ficar? Mas Jesus deu um jeito. E foi exatamente com esse desejo de ficar aqui, físico, visível, palpável, matéria, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. E suas palavras não podem ser mais transparentes. Isto, eu vou dar um exemplo. Exemplo. Isto quer dizer, esta substância que tenho em minhas mãos é matéria. Só que pela fé é o meu próprio corpo. Este cálice, olha o copinho de água. Esse cálice que está aqui é o meu sangue, que sela a nova aliança. Mas não foi somente por meio dessas palavras que toda a doutrina da Eucaristia foi construída. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, os escritores eliminam todas as possíveis dúvidas a respeito do sentido real das palavras de Jesus. E no livro de João, Jesus não deixa a menor margem para dúvidas. Gente, ele repete inúmeras vezes o sentido real das suas palavras. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dessa carne, quem comer desse pão, viverá eternamente. Minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Neste ambiente, cara pálida, não existe o menor espaço para dúvidas. E os apóstolos entenderam de forma concreta as palavras de Jesus. Aceitaram como fato, não como símbolo. Tanto é que foi esse o ensino pregado por eles à igreja nascente. Esta crença foi inquestionável durante 1500 anos por toda a cristandade espalhada pelos 4 cantos do planeta. Nem o próprio Martim Lutero, fundador da primeira igreja protestante no século XVI, rejeitou por completo a Eucaristia, mas relativizou a verdade e adubou um terreno para que inúmeros pastores viessem e transformassem o maior gesto deixado pelo próprio Cristo, que é o seu corpo e sangue em sacrifício pela humanidade, num simples rito comemorativo da morte do Senhor. E imaginar que a Eucaristia apenas simboliza o corpo de Cristo é o mesmo que imaginar que todos os apóstolos, toda a cristandade primitiva, todos os mestres e doutores da igreja durante séculos não entenderam o que Jesus quis dizer com isto é meu corpo e este cálice é o meu sangue. É imaginar que Deus, no seu infinito amor, permitiu que bilhões e bilhões de católicos durante séculos e séculos morressem acreditando ter recebido
o próprio Cristo, quando na verdade recebeu apenas um pedaço de pão simbólico sem nenhum valor. A rigor é imaginar que Deus permitiu que toda a humanidade cristã morressem adorando um pedaço de pão. Racionalmente falando, cabe na sua cabeça de católico que Deus permitiria isso com a gente? O fato é que mesmo com as mudanças culturais do mundo, nada abalou a principal coluna de sustentação da Igreja Católica, que é a Eucaristia, que é o próprio Cristo que nos une ao seu corpo. Ou nas palavras de São Paulo, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pessoal, em julho, aqui, nós vamos ter aí o nosso curso de História da Igreja. É um novo método, um modelo super atual e que eu tenho certeza que você vai curtir, gostar, apreciar muito, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. É isso. Valeu.